Olá pessoal, dando continuidade à nossa teoria de equações da reta, vamos aqui resolver esse exemplo que diz o seguinte. Determinar os pontos da reta R, x igual a 2 mais t, y igual a 1 mais 2t e z igual a 3 mais 2t. Tenho aqui uma equação no seu formato paramétrico. Determinar os pontos dessa reta que distam 6 unidades do ponto A de coordenadas 2, 1 e 3. Então, vai existir um ponto que pertence à reta R, tal que a distância desse ponto até o ponto A é igual a 6. A pergunta que a gente tem que se fazer é como é que faz para calcular a distância de um ponto para outro. Então, para pensar, tenta você mesmo resolver e depois acompanha a solução. Então, veja só, a distância de um ponto ao outro, a gente não definiu essa teoria ainda, mas intuitivamente, a distância de um ponto para outro pode ser calculada como sendo, pode ser determinada como sendo o módulo do vetor que determina esses dois pontos. Então, quando eu tenho, por exemplo, um ponto A e um ponto P por aqui, ó, nessa condição, a gente pode construir um vetor de A para P. E aí, esse vetor de A para P, a distância desse vetor, o módulo desse vetor, a distância desse vetor não, né? A distância de um ponto, do ponto A para o ponto P, que representa o módulo desse vetor, é justamente o que o problema está dizendo que é 6. Quando o problema diz que a distância de P para A é 6, isso é o mesmo que dizer que o módulo desse vetor AP, o problema está nos indicando que o módulo desse vetor AP é igual a 6. Se o módulo desse vetor AP é igual a 6, como que faz para calcular o módulo desse vetor AP? Primeiramente, a gente precisa determinar quem é o vetor AP. O vetor AP nada mais é do que fazer P menos A. Só que para fazer P menos A, eu preciso das coordenadas de P e das coordenadas de A, né? As coordenadas de P é um ponto da reta, né? E, portanto, se ele é um ponto da reta, ele vai ter coordenadas x, y, z. P é um ponto que eu não sei quais são suas coordenadas. Só que, como ele pertence à reta, então eu posso trocar esse x, y, z por essas expressões que aqui estão, né? O x eu posso trocar por 2 mais t, o y eu posso trocar por 1 mais 2t, e o z eu posso trocar por 3 mais 2t. E aí, na hora que eu fizer P menos A, eu vou ter que vetor aqui. Ó. P menos A é fazer as coordenadas de P menos as coordenadas de A. Então, o x aqui é 2 mais T, o x aqui é 2, ó, então eu vou fazer 2 mais T menos 2. Isso aí vai resultar simplesmente em T. Depois, 1 mais 2T menos 1. 1 mais 2T menos 1. Isso resulta em 2T. Depois, 3 mais 2t menos 3, tá certo? 3 mais 2t menos 3, isso aí vai resultar também em 2t. E aí eu tenho que o meu vetor AP ele tem coordenadas t, 2t e 2t. Tá bom? Para o senhor poder ter feito o vetor PA, poderia. O módulo do vetor PA e o módulo do vetor AP são iguais a 6. Você poderia, ao invés de ter construído o vetor AP, ter construído o vetor PA. Isso não mudaria a solução do problema. Bem, como norma de um vetor se calcula fazendo a raiz quadrada das suas componentes ao quadrado, então a gente vai ter o seguinte. A gente vai ficar com t ao quadrado mais esse aqui ao quadrado vai ficar 4t ao quadrado e esse aqui, o terceiro ao quadrado, vai ficar 4t ao quadrado, de modo que essa raiz quadrada aí vai ficar a raiz quadrada de 9t ao quadrado. Então, o módulo do vetor AP é a raiz quadrada de 9t ao quadrado. Só que a raiz quadrada de 9t ao quadrado, cuidado para não se confundir e querer dizer que isso aqui é simplesmente 3t. Não, a raiz quadrada de 9t ao quadrado é o módulo de 3t, tá certo? Como a raiz quadrada de 9t ao quadrado é o módulo de 3t, né? E aí você pode se perguntar, professor, por que a raiz quadrada de t ao quadrado é o módulo de 3t? É simplesmente porque a raiz quadrada de x ao quadrado é o módulo de x, pessoal. Porque esse x pode ser positivo ou pode ser negativo. Então, eu não posso simplesmente cancelar com o expoente com índice e querer dizer que isso aqui é x. Como a raiz quadrada, por definição, é um número positivo, se esse x que está aqui for um número negativo e eu cancelar,
fizer esse processo de cancelamento, que é simplesmente dizer que a resposta da raiz quadrada de x ao quadrado é esse x que está aqui, se este x que está aqui for negativo, eu estarei dizendo que a resposta é um número negativo e, por definição, a raiz quadrada ela é um número positivo. E aí, para não ter esse tipo de problema, a gente sempre coloca como sendo módulo de x ao invés de x, tá bom? Nesse contexto que a gente vai calcular a raiz quadrada de alguma coisa ao quadrado. E aí a gente fica com o fato de que a norma do vetor AP é igual a 3t. Só que a gente sabe que a norma do vetor AP também é igual a 6. Então, portanto, esse 3t, esse módulo de 3t, ele é igual a 6. E se o módulo de 3t é igual a 6, a gente tira duas conclusões. A gente tira que 3t é igual a 6 ou que 3t é igual a menos 6, não é verdade? Se o módulo de algum número está dando 6, é porque esse número ou é 6, e aqui está, ou esse número é menos 6. Se esse número for 6, o módulo vai ser 6. Se esse número for menos 6, o módulo também vai ser 6. E aí, a gente vai tirar que t é igual a 2, e depois a gente vai tirar que t é igual a menos 2. Bem, se t é igual a 2 e se t é igual a menos 2, a gente vai ter dois possíveis valores para o P, porque o ponto P ele tem essa construção, essa estrutura algébrica aqui. Ele é 2 mais t, 1 mais 2t e 3 mais 2t são as suas coordenadas. Como t pode ser 2 ou t pode ser menos 2, a gente vai ter o seguinte, ó, eu vou chamar aqui de P, eu vou botar aqui P1 só para diferenciar um do outro, e portanto P1 seria quando eu troco t por 2, trocando t por 2 a gente vai ter ó, 2 mais 2, 4, depois 1 mais 2 vezes 2, que isso vai resultar em 5, e depois 3 mais 2 vezes 2 seria 3 mais 4, isso resulta em 7. E o segundo ponto que a gente determina dessa construção seria trocando por menos 2, e aí na coordenada x a gente fica com 0, na coordenada y a gente fica com 1 menos 4, e 1 menos 4 é menos 3, e depois 3 menos 4, e 3 menos 4 é menos 1. E aí são os dois pontos que distam 6 unidades do ponto A. Tá bom? Bem, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida é só perguntar. Aguarde até o próximo vídeo. Tchau, tchau.